as possibilidades da Alexa. Você diz, Alexa, você tem a Rádio São Francisco? Então toca para mim. Ela vai buscar o canal, vai encontrar e vai te entregar a melhor forma de acesso, aquela que tem o melhor sinal onde você está. Também estamos ao vivo pela aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br. É só clicar ali, ficar escutando também na aba ao vivo. E já estamos em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Segundou e a segunda-feira, o Papo de Segunda é com ele, com o Ronaldo Velho Bueno. Oi, Ronaldo, bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes, quem nos acompanha pelas redes, bom dia para Alexa, que também toca São Francisco, a Alexa é minha assistente também, É tua Beverly. assistente. Eu peço temperatura, peço previsão do tempo, o horário. Isso aí. Fico perguntando de tudo para ela, fico conversando no dia a dia. Como a gente fica dependente, né, Ronaldo? Pois é. Impressionante. Depois que a gente aprende a usar, porque eu era muito resistente com a coisa do banco digital. Sim. O banco digital era, sabe aquela pessoa que não confiava, mas eu não confiava mesmo. E não gostava de fazer pagamento, não gostava de fazer recebimento, transferências online. Eu ia lá no banco, era aquela figura que ia lá no... Aí veio a pandemia. Daí foi Lembra? obrigada. Lembra da pandemia? Banco não abria, não tinha atendimento, não tinha outra opção. E aí você começa a usar. E depois que você começa a usar e aprende a usar, a tecnologia é uma coisa que vai te... É que nem viver sem micro-ondas, não consigo mais imaginar. Eu tinha medo de compra online. Qualquer produto que fosse comprar no computador, na internet, eu tinha receio de que a compra vai ser extraviada, não vai chegar, ou vai chegar de uma forma diferente daquele produto que eu escolhi. Até que eu decidi fazer uma compra teste. Comprei um produto com valor baixo, que tinha pequena chance de erro, e vou te falar que eu gostei, viu? Sim. No Não, conforto de são casa, toca o facilidades. interfone, Sim. são facilidades, Eu, né? particularmente, Ronaldo, a compra online, eu também compro. O livro, por exemplo, é uma coisa que não são todos os livros que tem na livraria onde você quer. Você às vezes está precisando de uma pesquisa, está precisando rápido, né? Então, às vezes eu compro. Eu sempre priorizo as livrarias locais, etc., mas ainda por esse preciosismo. É por isso, sabe? Por priorizar essa compra local, mas a compra pela internet, ela é muito confortável. Muito. E tem aumentado muito a velocidade de entrega, né? Em Caxias do Sul, a gente está falando de interior do Rio Grande do Sul, mas com centros de distribuição de algumas plataformas ali na região metropolitana, é incrível a velocidade. Eu já comprei produto que no dia seguinte estava na minha casa. Sim, realmente muito rápido mesmo. Mas a gente tem que cuidar com a questão dos golpes, né? Porque ainda tem. O problema não são as plataformas necessariamente, algumas são. Mas a gente, como consumidor, a gente é um pouco displicente. Então, muitas vezes a gente não troca senhas com recorrência, não toma cuidado. Eu mesmo, esses dias, Ronaldo, e vou confessar, porque tu vê, é uma coisa comum, né? Tô aqui dizendo que compro, etc. Esses dias eu vi, era um domingo desses, eu vi uma promoção que usou inteligência artificial, olha só, pegou a imagem de um artista famoso, bem conhecido, e que normalmente está associada com uma determinada marca, estava associado, usou a voz, inteligência artificial, não colocou que tinha inteligência artificial, e dizia que a gente comprava e ia ganhar uma promoção de uma coleção nova, que estava ali, de uma loja nacional do Rio de Janeiro, a gente só pagava o frete, né? Tinha cara de golpe, jeito de golpe. Cheiro de golpe. Cheiro de golpe, mas era tipo assim, R$20, né, que tu ia pagar de frete. Sim. E aí disse, eu vou arriscar, já sabendo, né? E ainda paguei por Pix para não ter problema de ficarem com meus dados, né? Era um Pix copia e cola. Bem certinho. Puxa vida, né? Golpe, né? Golpe. Com certeza. Tinha cheiro de golpe, tudo de golpe e era golpe. Mas é que na emoção, às vezes, a gente acaba até caindo, né? Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, estava todo mundo depois falando nos chats que era Sim. golpe, né? Mas no afã, não, vou aproveitar, são as últimas, né? Golpe. Esses dias eu vi na internet, os golpistas são criativos, mas às vezes chega a ficar até engraçado, Beverly. Esses dias eu vi um que era uma mensagem, algumas pessoas estavam recebendo por SMS, uma mensagem dizendo que
Oi, fulano, aqui é a Rebeca Andrade e eu Aham. preciso de R$ 50 para trazer minha medalha para o Brasil. Ah, meu Deus. E olha Cara de só, golpe, cara de golpe, cheiro de golpe, golpe. Mas aí tudo. tem que cuidar para na emoção não ir lá, né? Sim. Olha só a nossa Rebeca precisando de Aham. um Pix de Aham. 50 Aí reais, vai né? o Ronaldo lá, outra pessoa, estou usando o exemplo do De Ronaldo. exemplo. É, porque o Ronaldo fez algo assim, cria uma plataforma, vai numa plataforma existente, diz, olha, estou fazendo um livro, tá aqui, você vai ganhar por 60 e as pessoas não vão, né? Impressionante, né? Impressionante. Acontece, acontece. Acontece, né? Enfim, Da mas Rebeca ok. Andrade é Rebeca Andrade, É, né? mas aí que tá, né? Uma Rebeca Andrade não ia ter problema trazer a medalha de volta pro Brasil, né? É Perfeito. cara de golpe, cheiro de golpe, tudo de golpe. Ronaldo, eu tinha proposto aqui antes, né, pra gente falar sobre a Cadência, acabei usando a marca, né, que não tem propaganda nenhuma. Aliás, Cadência, se quiser nos patrocinar, pode patrocinar. Tem Que, problema. aliás, a gente gosta dos produtos eletrônicos aí. Tem o sanduicheira, coisa e tal. Mas não era sobre isso. Eu tava falando que a Cadência está lançando desde julho 4 modelos novos de fritadeiras elétricas que são sensações nas casas de todo mundo. Todo mundo que cozinha, que se preze, tem uma fritadeira elétrica, né? A famosa air fryer, né? Que são várias marcas que tem, mas é o jeito de dizer a fritadeira elétrica. Eu tenho também, mas não sei usar direitinho. E os 4 modelos são cada vez mais funcionais para vários tamanhos de família, o que é legal, né? Se você tem uma família maior, precisa de mais litros para caber mais coisas, é menorzinho, é single. Acho bacana, acho o design bacana, era disso que nós estávamos falando, mas eu não sei usar de verdade. É que nem panela de pressão. Quem tem e sabe usar, faz tudo na panela de pressão. Eu Aham. faço feijão na panela de pressão. Com medo que ela vai Exploda. Exploda. explodir. Você usa bem essas coisas? Gosta de usar? Panela de pressão eu gosto, Beverly. Eu não tenho medo de panela de pressão, né? O meu ato de coragem aí é a panela de pressão. Agora, air fryer eu não tenho. Não usa. Não Não sei uso, usar. não sei utilizar. Mas eu acho que virou o sonho do brasileiro contemporâneo é ter uma air fryer em casa, né? Ah, não, uma ou Porque duas, né? é um dos É, que ela não. facilita muito, né? Eu, particularmente, tenho problema de com alimentos gordurosos, com fritura, eu praticamente tenho um consumo zero de alimentos fritos. Não por não gostar, vou deixar bem claro. Quem é que não gosta de uma batatinha frita, né? Um bife Eu te ouvi empanado. falar ali covardia, Beverly. Segunda-feira, às Bife 10 da empanado, manhã, Deus a do livre. Beverly já despertando desejo nos ouvintes aqui por batata frita, por bolinho frito, que maravilha. Mas eu adoro, mas tem um problema, eu não consigo, né? Tenho dificuldade de digestão desses alimentos, então, por opção, por saúde, acabo consumindo muito pouco. Então, a air fryer cairia como uma luva, né? Para fazer aquele alimento que... E eu já comi várias vezes esses alimentos feitos em fritadeiras elétricas e eles ficam muito parecidos, né? É quem sabe, eu Quem vou sabe te dizer, fazer, quem né? sabe, é uma questão de prática. Os ouvintes estavam me ajudando aqui, mas agora nós já sabemos que dá de presente de aniversário pro Ronaldo, né? Uma, Aceito. uma fritadeira 20 de elétrica março do ano que vem cabe apenas. Esse bem. ano já foi o aniversário, É, Beverly. cabe pra Então, gente juntando a grana, inclusive, 2025 né? dá No caso de tempo pobre, tem que ir juntar. juntando esse ano inteiro para dar uma fritadeira elétrica pro Ronaldo o ano que vem. Mas alguns ouvintes que eu sei que usam bem, que a Estela, inclusive, me deu algumas dicas, e ela mandou um áudio. Como o Ronaldo já desembrulhou todo Vamos ouvir. o fone para esperar o recado do Charles, se não mandar recado, a gente vai ficar até chateada. Porque o Ronaldo, ele desembrulhou todo o fone Especialmente. para escutar o Charles. O meu fone aqui, Beverly, ele tá sem áudio, eu acho. Ah, Só então eu tem vou, que... enquanto você escuta, não, enquanto escuta nada. Então vai falando alguma coisa que eu vou botar o fone aqui pra ti. Vamos lá, eu vou desenrolar o fone. Isso, Para fala quem tá, sobre, pra quem tá sobre os teus assistindo, desejos de presente, que isso é uma os pauta meus boa também. desejos. Além da air fryer, Beverly. Vamos Sim, ver. além. Olha, eu tenho tanto desejo de presente que é difícil. Eu vou ter que formular uma lista, né? Mas só Ficou bom recapitulando... agora? Peraí, eu não... Agora sim, agora eu tô me ouvindo. Mas é interessante esse comportamento, como a gente vai adquirindo, né, hábitos de vida, hábitos de consumo e se adaptando, criando segurança, né, em equipamentos diferentes. Isso faz parte, né? Eu acho que quando chegaram os primeiros... Eu não sou dessa geração, porque... os computadores começaram a se popularizar quando eu era criança, então eu já cresci com podendo, né, saber o que fazer com um computador, né? Não passei naquela geração que recebeu o computador
já adolescente, já adulto, né? Isso é algo que veio desde a infância. Mas as gerações anteriores à minha tinham uma resistência, você deve lembrar muito bem, né, disso, Beverly. Como se tinha uma resistência ao aparelho que hoje nos acompanha no dia a A gente dia, tinha no medo de ligar, trabalho. de quebrar, de estragar. Apertar uma tecla errada e estragar o computador, né? Com os Terminar com celulares. MS-DOS na tua casa. Com os celulares a mesma coisa, né? Teve toda aquela resistência. E agora com os aplicativos que você falou, aplicativo de banco, compra online, a própria inteligência artificial, né? Acho que a própria ficção acabou nos colocando um pouquinho de medo. E acho que uma dose de medo é muito saudável, inclusive, né? Mas a gente tem aquele medinho de que a inteligência artificial está nos vigiando, está mapeando nossos hábitos, que um dia vai conquistar a humanidade. Isso é típico, né, do filme de ficção científica, lembra do 2001, Uma Odisseia no Espaço? Mas se a gente usar com cuidado e tudo mais, dá para pedir a temperatura para Alexa sem problema, sem medo. Na verdade, já vou rodar da... Não, vou rodar agora. Será que depois eu me lembro do que eu ia falar, porque eu tenho esse problema. Eu vou rodar a primeira Estela. Aqui, vamos lá, Estelinha. Então, vou te mandar um áudio. Assim, o bife, eu faço ele, a milanesa, na air fry. Eu boto um pouquinho só de óleo, só que tu tem que ir cuidando, assim, não pode botar muito tempo. Tipo, tu bota, sei lá, 20, o tempo lá, 15 minutos, mas daí tu vai olhando, né? Até tu aprender qual é o tempo do teu bife. Mas Boa. ele não sai a casquinha, ou a farinhazinha ali empanadinho, fica bem gostoso. E outra coisa, eu faço bife de guisado. Um bifinho de guisado, assim, aquele bom que eu aprendi. E coloco na air fry também. Tu faz ele, eu já boto ele congelado mesmo. Que eu faço e boto no freezer. Aí eu boto... Quando eu coloco ele, eu boto eles dentro da fritadeira, da panela ali da fritadeira, e coloco um filetezinho de azeite. Uhum. E coloco. Tipo assim, tu não pode deixar muito tempo, porque senão ele vai secar, vai ficar estranho. Mas Acho que é o tempo, vai né? fazendo no teu tempo. Coloca no teu tempo, tipo 15 minutos. Daí tu vai lá de vez em quando dar uma abridinha lá e olha, vê se tá bom. Se tu acha que tá bom, tu pode até virar ele assim pra ficar dos dois lados igual. Tranquilo. Tranquilo, diz ela. Mas aí que mora o perigo, Resolvi né? mandar um áudio, porque senão vai ficar muito estranha a explicação. Boa, obrigada, Estela. Aí que mora o perigo, Beverly. Aham. Ter que abrir de vez em quando para ver como tá. Aí é arriscado, né? Por Eu quê? esqueço. Esse é o meu problema também. Eu esqueço. já quero deixar. Mas eu acho que faz sentido que ela vai ter uns erros, né? Mas vai depois que você descobrir o tempo. Tem a questão do tempo da tua panela, né? Porque é diferente uma panela da outra. E o tempo que você gosta. Eu gosto mais passado, menos passado. Eu acho que vai ter o erro e acerto. Gostei, Estela, porque um pouco é assim mesmo. Vou Mas tentar. uma boa dica da Estela. Gostei. Mas eu gosto de receita de forno, aquela que você coloca no forno, fecha a porta, Esquece. bota uma temperatura, bota o timer e ele avisa quando tá pronto. Também eu gosto muito do forno elétrico. Para mim, forno forno elétrico elétrico é muito bom. eu acho que um machado para os lares. E ela disse que o marido dela, né, da Estela, gosta da carne. Ele faz costela, granito, tudo na fritadeira, né? Eita! E fica bom. Obrigada. O que eu ia dizer, Ronaldo, para não esquecer, né, que a gente vai emendando um assunto no outro, tem a ver com a vinda do Átila Yamarino a Caxias do Sul, que eu assisti. Foram duas palestras que ele fez. Não é bem uma palestra, né? Porque o Átila ele abriu uma conversação sobre dois assuntos interessantes. Um deles era a inteligência artificial. E ele trouxe um olhar sobre isso, que é um olhar bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir. A gente está acostumado a ouvir essas coisas. Vai dominar o mundo, não vai dominar o mundo, vai tirar o trabalho humano, não vai tirar o trabalho humano. Ele ponderou sobre o tema sem esses valores. Ele trouxe um olhar assim mais factual sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo? E você decide o que pensar sobre. Eu achei bem interessante porque são coisas que não estão no senso comum. Está no senso comum o uso da voz, da imagem, direito autoral, se vai usar para esse fim ou para aquele fim. E ele trouxe uma perspectiva quase que antropológica sobre isso. Resumindo a ópera, para as pessoas que talvez não puderam acompanhar e para o Ronaldo, que nós estávamos falando que dá para usar a inteligência, que a gente se acostumou a usar e que a gente usa bem em relação ao que foi no passado, que a gente não tem medo, tudo isso é verdadeiro. Mas de acordo com o que o Átila trouxe,
algumas teorias que são aplicadas na inteligência artificial, que não é nova, é uma coisa que existe há muito tempo. A aplicação dela talvez seja um pouco mais nova, mas tudo está, segundo ele, dentro da capacidade de armazenamento de dados. Diz que o cerne da questão não é o outros assuntos, é a capacidade de armazenamento de dados. Para armazenar dados, quem já viu como funciona o ChatGPT, por exemplo, se não sabe, vai lá na internet e procura. Como que o ChatGPT funciona, o hardware, o software dele, o software, né? Como ele faz para processar as perguntas? São salas e salas e salas e salas de equipamentos para armazenar os dados. Cada dado desses são chipzinhos e cada chip cabe uma quantidade de dados. Segundo uma teoria que é aplicada na internet e em todos os meios digitais, a capacidade de processamento de dados, ela duplica a cada 2 anos. Na teoria, a cada 2 anos ela duplica. Então, a cada 2 anos, elas vão ficar cada vez mais compactas, assim como foi com a internet. Ela era enorme antes, os processadores da internet eram enormes. Hoje cabe no celular. É possível que a gente consiga fazer num celular, porque a cada 2 anos foi comprimindo. Ou seja, olhando por essa perspectiva, se seguir nessa ordem, é infinito. Daqui um pouquinho nós não teremos mais problema nenhum com o armazenamento de dados. Hoje ainda não é sustentável nem ecológico. A questão é que nós usamos todo um tempo para treinar as máquinas, porque quem confere se a máquina está fazendo adequado ou não? Ainda é a inteligência humana. Então, quem controla a inteligência artificial hoje, vê se ela está indo para o caminho certo, se ela está ficando menos burra, porque a gente diz, vou enganar a máquina, dou risada porque ela respondeu uma pergunta trocada. Mas quem treina isso somos nós. E hoje, quando nós pagamos, por exemplo, 1 mês grátis de teste, 3 semanas de teste para quase tudo, é um jeito, né, de que nós estamos, na verdade, recebendo um benefício para treinar as máquinas. Toda a população mundial, bem no fundo, está treinando as máquinas e os investidores estão pagando isso para nós, né? Não é de graça. Estão pagando para todas as pessoas para que nós treinemos as máquinas. Essa é a questão, elas vão armazenar tantos dados que daqui a um pouquinho, o que vai se fazer? Essa é a pergunta, né? O que vai se fazer com esses dados? E todos nós também, ao mesmo tempo, ficamos reféns porque não sabemos mais fazer coisas simples porque usamos as máquinas para fazer. Então, ele usou o termo, como é que foi o termo? Era centauro reverso, que na mitologia o centauro é o melhor do mundo animal, o melhor do cavalo, unido com o melhor do ser humano, que seria a capacidade intelectual. Juntou os dois, então o centauro era o melhor de 2 mundos, né? E o centauro reverso é o pior dos 2 mundos, porque o que nós, humanos, sabemos fazer bem, que é criar, nós estamos deixando para a máquina e treinando a máquina para criar. E o que a máquina sabe fazer bem, que é olhar padrões, nós estamos fazendo. Então, nós olhamos se a máquina está seguindo o padrão direitinho ou não. Então, é o pior dos 2 mundos. Utilizando ainda a imagem do centauro, né? Mitologicamente, ele tem o corpo de cavalo. Em algumas representações, é somente a parte de trás, né? As patas traseiras e a pata dianteira já é uma perna humana e com o corpo humano na íntegra. E em algumas representações de pinturas antigas, é o corpo com as patas traseiras e dianteiras de cavalo e somente o tronco para cima com o formato humano. Mas, independentemente disso, a imagem do centauro evoca que a força do corpo é de um animal robusto, como o cavalo, resistente, veloz, né? E que o intelecto, a capacidade de pensar, e quem comanda essa força é a cabeça de um ser humano, portanto, um cérebro humano. Quando foi o Átila que trouxe essa imagem, ela é perfeita, Beverly, porque se ela inverte, ela está pegando justamente o ponto fraco de cada um dos animais, né? A força humana na comparação com a força de um animal como o cavalo, e o intelecto, né? Pensem ao contrário, né? O corpo de humano e a cabeça de um animal, né? A cabeça do cavalo. É o centauro reverso, e que realmente a gente tem que ter o cuidado para que a nossa utilização e a nossa experiência com a inteligência artificial não seja... Eu não tinha
assistido a palestra, não ouvi essa fala, mas a imagem é Boa, muito né? didática e boa parte do que tem acontecido já é nesse caminho do Centauro Reverso. Por isso a gente tem que ter um cuidado enorme com a utilização dos nossos dados. Está aí a importância de debatermos a proteção aos dados pessoais, aos dados coletivos, a importância de leis como a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e também que se discuta regulamentações, né, de plataformas, regulamentações de inteligência artificial, e que essa regulamentação, por óbvio, não significa censura ou não significa um limite da capacidade criativa e limite do pensamento, mas que tenham algum tipo de regramento para que não se possa fazer tudo e que isso esteja a interesses comerciais, por exemplo. Como eu disse, foi uma perspectiva bem diferente do que a gente está acostumado, enquanto a gente fica discutindo essas questões que são relevantes, né? Mas a gente fica muito preso nessas questões e não amplia para outras. Ele usou uma outra metáfora que eu achei muito interessante também, que é, enquanto o mágico faz a mágica, o que acontece com a mão do mágico? Todo mundo sabe, né, que na magia, um espetáculo de mágica, o mágico distrai a plateia com alguma coisa, enquanto a mãozinha dele está fazendo um truque. Então, era mais ou menos isso, né? O que está acontecendo com a mão do mágico enquanto essa magia toda está acontecendo? Então, a gente fica preso nessas questões que são a distração e se esquece do quê? Então, o que, por exemplo, que ele mencionou e que vale a pena a gente ponderar, pode até nem ser tão... Nossa, eu vou me apegar a isso. Não estou dizendo por essa questão, mas são perspectivas novas que vale a gente ponderar também, que é, por exemplo, a questão, Ronaldo, de a gente olhar essa história toda da inteligência artificial pela lógica dela, né? Pela lógica. Por exemplo, ele usou um case no Canadá, quando ele foi para o Canadá, contou o Átila, que ele usou 2 táxis, né? Um táxi para um roteiro e um táxi para outro roteiro, táxis autônomos, né? E a gente gosta muito, por quê? Porque isso é um espetáculo. Foi isso que ele quis dizer, que isso é mais espetáculo do que, na verdade, algo funcional. A ideia de a gente não precisar mais ter motoristas, né, de veículos de transporte, ônibus autônomos, táxis autônomos. Ele pegou esse táxi e o táxi errou o caminho. Aí o táxi parou, ele pegou um outro táxi, por quê? Porque é uma voz humana, disse, ó, você vai ter um outro táxi que vai, enquanto a gente ajusta o bote deste táxi. Né? E aí ele, curioso que ficou, foi entender como funcionava aquilo lá onde ele estava, né? E a explicação foi a seguinte, existe uma central que controla se esses veículos autônomos estão fazendo a rota certa para a qual eles foram programados para fazer, se não vão furar um sinal, né? Enfim, tem que ter alguém que controle enquanto ele está treinando, assim como tudo, a gente refina, né? Tanto é que se a gente pegar um chat GPT e começar a usar você sempre, vai chegar um momento que tu não vai mais precisar perguntar. A gente já está vendo isso. Chega uma hora que ele vai dizer, na segunda-feira o Ronaldo quer saber itinerário de mobilidade urbana. Chega a tal uma hora... tecnologia responsiva que vai se adaptando. Ela vai aprendendo como você pensa, como você funciona, os teus gostos, né? Ele até mostrou um exemplo de alguém que estava pedindo comida numa plataforma de comida e escreveu errado. A pessoa queria uma comida japonesa, ela queria Hot Wilson. Um sushi Hot Wilson. Não existe, né? E aí a plataforma perguntou, é o nosso tal? Que o nome era parecida? Sim, sim. E aí na volta, no final do diálogo, a plataforma já respondeu, então tá, vai chegar tantos Hot Wilson para você. A plataforma falou na mesma língua que a pessoa, para ter certeza que era aquilo que a pessoa queria. Então foi um aprendizado. Resumindo a ópera, lá na questão dos táxis, na central, para cada um táxi... Não, mentira. Para cada 2 táxis, que foi a experiência que ele teve, para cada 2 táxis, precisa de 1,5 pessoas. Não é uma pessoa para cada táxi. É para cada 2 táxis, precisa de 1,5 pessoas que paga um salário pertinente à habilidade dessa pessoa, que é uma pessoa com um salário bem maior do que o motorista de táxi, para controlar. Então, 1,5 pessoas para cada um táxi. 1,5 pessoas para cada um táxi. Ou seja, para 3 táxis, 2 pessoas. Né? Então, eram 2 pessoas que ganhavam mais, muito mais, do que 3 motoristas ou que 2 motoristas de táxi.
lá. Então, nós estamos pagando um custo, tirando uma profissão, sendo que o motorista não precisaria desse treinamento, porque o motorista profissional não precisaria ser treinado, ele saberia os roteiros, né? Não erraria o caminho. Não erraria o caminho. Então, isso não faz sentido. E não é sobre emprego ou não. É sobre usar o que um tem de melhor para fazer aquilo que faz, e o outro, que seria o quê? Corrigir os padrões equivocados do humano. O humano tá com o vício de dar uma paradinha no posto para tomar um cafezinho, ao invés de seguir o itinerário. Pegou um padrão de sempre pisar na embreagem, ficar com o pé na embreagem. Vou usar um exemplo, um carro desse nem teria embreagem, mas tudo bem. Vou deixar o pé na embreagem enquanto está já acelerando, né, que vai estragar aquele equipamento. É um padrão que a pessoa tem. A tecnologia poderia ver isso muito melhor do que o contrário. Eu não sei se me fiz entender. Ficou claro, Beverly. Ok. Agora, tem uma outra questão que anda em paralelo quando você falou sobre o refinamento, né, da tecnologia. A gente já está fugindo aqui do tema original. Nem entramos. Mas nem entramos, né? Mas a conversa é justamente assim, né? O bom do bate-papo é esse. E ainda mais um assunto como tecnologia, como inteligência artificial, né? Que é tão presente, tão contemporâneo, né? Mas existem muitas críticas, por exemplo, ao comportamento de bolha. A gente ouve muito falar sobre isso, né? Sobre as bolhas de consumo de informação. E uma crítica muito costumeira que a gente vê por aí é sobre como que o algoritmo das redes sociais, especificamente, favorece o consumo de informações, o consumo de links e de notícias que já conversa com o nosso pensamento, com as nossas crenças. E eu abordei rapidamente esse assunto na minha pesquisa, no mestrado, e eu vejo, Beverly, que o problema não é o algoritmo em si, porque o algoritmo, assim como o ChatGPT, você falava que a gente tem ao fim e ao cabo, a gente tem o controle sobre o hardware e sobre o software, e o que a gente faz é refinar o resultado. O algoritmo, por si só, ele é uma tecnologia muito responsiva, né? Que dialoga muito com os nossos gostos. Isso é bom, por um lado. Se a gente tem a vontade de comprar uma fritadeira elétrica, talvez se você já digitou hoje fritadeira elétrica no seu WhatsApp aqui conversando com a Beverly, provavelmente até o fim do dia você vai receber anúncio desse produto no seu celular, quando está zapeando ali pelo Facebook, pelo Instagram. Isso é resultado do algoritmo das redes sociais. O algoritmo por si só, ele não é o problema, ele não pode ser vilanizado, demonizado, porque ele é uma forma, né, de otimizar a nossa experiência nas redes, nas plataformas. Já pensou se a gente tivesse o interesse? Vamos utilizar novamente esse exemplo da panela de pressão, da fritadeira elétrica. A gente está com interesse de consumo sobre esses produtos. Ou vamos falar sobre consumo cultural. A gente gosta de assistir filme de comédia, né? Daí eu vou lá, pesquiso a filmografia do Jim Carrey, do Jerry Lewis e fico assistindo filmes desses atores, dos comediantes recentes. E daí eu acesso lá o meu Instagram, o meu Facebook, só aparece coisa de filme de terror. Poxa vida, não tem nada a ver com o meu gosto, com aquilo que eu gostaria de ver na rede. Qual que é a tendência? A tendência é que eu acesse menos aquela plataforma. Poxa vida, cada vez que eu estou acessando, em vez de aparecer algo que dialoga com o meu desejo de consumo cultural, né? Estamos falando de um filme, aparece outra coisa, bom, a tendência é que eu acesse menos porque a experiência não está agradável. Com o consumo de bens e de serviços é muito semelhante. Então, o algoritmo, ele acaba favorecendo que a gente veja aquilo que já está acostumado e aquilo que a gente quer consumir na plataforma, ao mesmo tempo que ele responde à necessidade de sobrevivência comercial da própria plataforma. Mas, justamente nesse comportamento,
nessa lógica de funcionamento interno das plataformas, reside aí um perigo bem interessante e que a gente ainda não aprendeu a lidar com ele, que é justamente a possibilidade de lucro com o compartilhamento de informações mentirosas, de notícias falsas, das famosas fake news. Nós estamos em um ano eleitoral, os anos políticos, eles são por si só mais tensos no que diz respeito à temática das fake news, porque isso acaba sendo utilizado com finalidade político-eleitoral, político-partidário. Isso acontece acontecendo muito, né? Agora, nesse período, a gente vai ver, não necessariamente num cenário local, mas no cenário nacional, certamente, a gente vai deparar com diversas situações de notícias enganosas. E por que as notícias enganosas se alimentam, as notícias falsas se alimentam da lógica do algoritmo? Aí está uma coisa que a gente ainda não aprendeu a lidar no que diz respeito às redes sociais e essa lógica interna de funcionamento. Uma notícia falsa, uma fake news, geralmente ela tem um tom mais sensacionalista, um tom que chama a atenção por ser aquele título mais escandaloso, com aquelas letras todas maiúsculas, garrafais, que demonstram uma grande conspiração, um grande segredo revelado, enfim. Você já percebeu... Uma grande vantagem. Uma grande vantagem, como foi nesse caso que você viu aí daquela promoção dos R$20. Então é algo que mexe com a emoção, que mexe com o sentimento. E a nossa tendência é clicar. É clicar no link para ver, poxa vida, o que está acontecendo. Você já deve ter, você que está em casa nos acompanhando, já deve ter visto aqueles links assim, famoso nos anos 80, perdeu tudo e agora mora em um barraco à beira da praia. Acontece isso, aparecem esses links, né? Geralmente é uma informação fake, um link até com finalidade golpista ali para extorquir, para tirar alguma vantagem ilícita, capturar os dados de quem está utilizando a internet. Então, mas qual que é a tentação? É aquela chamada que no jornalismo a gente chama de sensacionalismo, né? É o apelo a alguma coisa mais escrachada, a uma emoção e que chama a atenção. E qual que é o problema que eu estava falando lá no início da lógica do algoritmo com esses conteúdos? É justamente a lógica comercial. O que é mais caro? Vamos pensar numa emissora de televisão. É mais caro a gente contratar um anúncio no horário nobre de uma emissora, por exemplo, naquela faixa da noite em que todo mundo assiste, ou no meio da madrugada? O anúncio vai ser mais caro no horário nobre de uma emissora de televisão, de uma emissora de rádio, o horário comercial eu estou me referindo. Então ele é mais valorizado, por quê? Porque tem mais audiência. E o link sensacionalista daquela notícia falsa, escandalosa, ele gera clique, Beverly. E quando ele gera clique, ele acaba sendo mais distribuído pela própria plataforma. Existem pesquisas quantitativas que mostram que, infelizmente, e nós estamos aqui em 2 jornalistas neste estúdio falando isso, mas infelizmente notícias verdadeiras são menos compartilhadas do que notícias falsas, porque justamente a linguagem da notícia falsa ela é o quê? Mais atrativa. A mesma lógica vale para conteúdos sérios. Por quê? Porque eles não têm todos esses apelos, né? Sabes, Ronaldo, antes até eu ia mencionar da questão do centauro, né? Até hoje, a gente pegou da questão do mundo da mitologia, o melhor dos animais e o melhor do ser humano, geraria o centauro. O cavalo, ele mitologicamente, em praticamente todas as culturas, em todas as culturas do mundo, ele é um dos animais, né, que tem uma admiração, né, pela força. Eu sei que tem culturas que tem o touro, outras tem o elefante, outras tem a vaca, mas essas são bem tradicionais. No geral, é difícil uma cultura, alguma
algum processo civilizatório que não teve o papel importante dos cavalos. Seja na relação dos transportes, seja na relação de admirar um animal veloz, um animal considerado leal, um animal que tem instintos, né? Assim como no mundo aquático tem outros também, enfim. O que eu quero dizer é que não é só uma questão de que o cavalo ele tem força física e etc. Ele tem vários elementos que os humanos, em várias culturas, em vários tempos históricos, admiram, que até hoje, Ronaldo, até hoje a gente ainda diz que o nosso carro, o motor do nosso carro, tem X cavalos. Até hoje. A potência de Até X hoje cavalos. a gente diz assim, X cavalos, né? A mesma coisa está no direito. Se a gente for olhar hoje o direito, no direito tem uma máxima, eu não vou lembrar exatamente o termo técnico, mas é algo mais ou menos assim, que todo mundo tem o poder da dúvida. Todo mundo tem o poder da dúvida. Por quê? Porque está no intrínseco do desenvolvimento das civilizações que as pessoas não fazem maldade por querer, consciente. Exceto que tem uma patologia, ser um louco, né? Se não, as pessoas, elas pecam, elas erram, porque seria, entre aspas, do ser humano a tendência de querer fazer o certo, de querer acertar, de querer estar correto. Por isso que a gente diz assim, por que a gente clica ali? Porque na nossa cabeça não passa que alguém está querendo fazer alguma maldade. Exatamente. Que aquilo é para errar. Na nossa cabeça, não, isso aqui é para me ajudar. Tem a tendência de acreditar. De não desconfiar. Exatamente. De acreditar. Exatamente. Semana passada, quando teve o episódio da morte do Silvio Santos, a gente viu na internet links e notícias que falavam que o Faustão estaria internado no mesmo hospital que o Silvio Santos, no mesmo andar. Sim, circularam algumas informações assim. E depois ele concedeu uma entrevista para o Fantástico, se eu não estou enganado, falando que ele não estava internado, que não esteve internado recentemente, com exceção daquele episódio dos transplantes que ele foi submetido. Mas com certeza, qual que é a motivação de uma pessoa a criar um conteúdo como esse? As pessoas que estão criando conteúdo enganoso nas redes sociais, elas estão, nas plataformas, enfim, elas estão sendo remuneradas para isso. Ou por meio da venda de publicidade nos sites que hospedam essas notícias falsas, ou por meio justamente da reprodução ininterrupta desses conteúdos que são gerados por meio dos cliques. Quanto mais cliques uma publicação tiver, mais ela vai ser distribuída, mais ela vai chegar aos nossos perfis. Porque quando a gente acessa, vamos colocar ali o Instagram ou o Facebook, a gente tem acesso a um percentual muito pequeno de conteúdo das pessoas que a gente segue. A gente tem lá, segue 1.000 pessoas, a gente vai ver conteúdo de umas 40, 60 pessoas. É uma fatia pequena. E a gente vai tender a ver mais coisas, ver mais conteúdos, quando os conteúdos são mais chamativos. Então tem sim essa motivação da lógica do lucro e do anúncio, né, que a gente ainda não aprendeu a driblar. Sobre o cavalo, quero colocar mais um ingrediente sobre essa lealdade. Interessante que a gente está falando, por um lado, de algoritmo, de inteligência artificial, do outro lado a gente está falando da simbologia e da representação do cavalo no universo da ficção e da mitologia. E parecem dois assuntos totalmente desconexos, mas são dois assuntos muito interessantes. Se a gente pegar, tem uma representação do cavalo muito antiga, que está basicamente em uma das obras que são inaugurais para a literatura ocidental, que é o Cavalo de Troia, que aparece em Homero. E olha como que esse episódio ele é sintomático do que representa o cavalo em muitas culturas, pelo menos culturas ocidentais, como esse símbolo de imponência, de lealdade, de amizade. No episódio do Cavalo de Troia, os gregos, depois de anos tentando fazer o cerco às muralhas de Troia, as muralhas são impenetráveis, eles não conseguem entrar na cidade inimiga, eles decidem fazer um cavalo monumental de madeira,
colocam alguns soldados dentro, né? Alguns soldados ficam dentro do cavalo e eles são levados como um presente para selar a paz entre gregos e troianos. Os troianos aceitam aquele presente como um símbolo de lealdade e acreditam nas intenções dos gregos, por isso que tem aquela expressão presente de grego que a gente utiliza até hoje, e o presente de grego que era um cavalo. O cavalo entra nas muralhas, à noite, quando a guarda das muralhas está dormindo e menos atenta, os soldados gregos desembarcam do cavalo, abrem os portões da muralha e aí começa a queda de Troia, a conquista da cidade de Troia pelos gregos. Isso está na origem da nossa literatura ocidental, essa representação de um cavalo. Olha só, interessante. Como essa coisa é bacana, né? A gente pensa que as coisas realmente são descoladas, mas elas fazem parte de um tecido social, né? Que a gente vai construindo com muitos retalhinhos. Gente, eu preciso fazer um intervalinho, são 11h45. Certamente eu e o Ronaldo não vamos entrar no tema de hoje, ele vai ficar para a semana que vem. Vai ficar para a semana que vem, que é um tema muito bom. É bom, né? Já criei aqui a minha lei. Sério, Ronaldo? Já criei e vou querer saber a dos ouvintes também. Vamos antecipar qual seria o tema? Eu posso fazer isso depois do intervalo, Pode então? ser. Só para não ficar só no finalzinho do programa, a gente dá um spoilerzinho depois, mas eu vou atualizar aqui o intervalo bem rapidinho. Na sequência, a gente já está de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 11h46. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Oito graus. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta segunda, dia 26. Colchão de fora bovino peça inteira vácuo, R$ 26,90 o quilo no Super Apollo. Filé de peito de frango congelado, R$ 14,90 o quilo no Super Apollo. Batata congelada Uai 2 quilos Bem Brasil, R$ 22,90 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Se tem algo que não parou de funcionar em toda essa catástrofe, foi o rádio. O rádio é utilidade pública, virou pedido de socorro, é boletim do tempo e dos acontecimentos. É o contador de milhares de histórias da tragédia. E para muitos, virou a única companhia durante a enchente e na sobrevivência dentro dos abrigos. O rádio funciona de todas as maneiras possíveis. Está presente na vida das pessoas e chega em várias plataformas, inclusive na sua versão original, em ondas que se espalham por todos os lugares. Use o rádio para anunciar, para informar, para mobilizar. Realização Agerte, Apoio ARP, Sinapro RS, Audiobox Produções e Integrada Comunicação Total. O Recanto da Compaixão precisa da sua ajuda mais uma vez. Confira o convite especial. Olá, eu sou o Frei Jaime e estou aqui para fazer um convite de quem puder doar R$50 para que a gente possa equipar o segundo andar e assim ampliar o número de idosos em nosso Recanto da Compaixão. Paz e bem, santa alegria. Muito obrigado. Faça seu Pix para a chave CNPJ 11 453 014/0004-20 e ajude, porque faz bem fazer o bem. Na Magnani, você encontra tudo o que precisa em materiais elétricos, iluminação, energia solar e ferramentas, seja para sua casa, indústria ou comércio. Nós temos a solução completa, com estoque à pronta entrega, iluminação, material elétrico, energia solar, é com a Magnani. Te aguardamos na Avenida Rubem Bento Alves, 4188, ou entre em contato pelo fone WhatsApp 4.952-55.
Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 10 minutinhos faltando para o meio-dia. Eu, Beverly Rocha e Ronaldo Velho Bueno batendo aquele papo junto com você, é claro. Que, aliás, pode participar pelo 999530616 ou direto na live. Aliás, na live tem o Everton dos Santos, a Leia Moraes. Aqui pelo WhatsApp, né? Tem a Márcia. Não, perdão, a Marisa. A Marisa participou com a gente também. A Isabel dizendo que ela é 50% analógica. Boa. Ótimo. 50% analógica. A Maria Salete está com a gente também, a Estelinha já tinha falado, a Vera Lúcia, muito obrigada a todos que acompanham. Ronaldo, quer dar um spoiler para a semana que vem? Pode dar. O assunto que era para hoje, que acabou que não rolou, vai ficar para a semana que vem. Semana que vem, 11h51, vamos falar do tema, Beverly, para ver como que Mas a gente é só rende, spoiler, né? né? Só spoiler. A pergunta é, existem leis universais, tais como lei de Murphy, lei de Wilson? Wilson. E quais são as outras aqui, Beverly? Kipling, Falkland. Gilbert e Falkland. Falkland. Existem essas leis universais? A de Murphy é a mais famosa. Sim, são 5 leis famosas. 5 inclusive. leis famosíssimas. E tem uma pergunta aqui que a Beverly deixou. Diante dessas leis, se você fosse convidado com base na sua experiência de vida a criar uma lei universal, qual seria? A sua lei universal. A sua lei universal. A sua lei universal. Vamos dar só um exemplo de como é que é a lei de Murphy, só para recordar. É aquela lá de que quanto mais você teme que algo aconteça, aí é mais provável que ela vai acontecer. Dessas 5, ela é a mais famosa, né? Que é aquela basicamente que se você derrubar um pão com manteiga, provavelmente a manteiga vai cair do lado do chão, né? Geralmente é isso que acontece. Exatamente. Passou a geleia ali em cima, passou a manteiguinha, derrubou no Ou no vai chão. cair na tua roupa. É na roupa, com certeza. Tenho medo de sujar minha roupa porque botei uma roupa limpa, boa, bonita para uma festa e resolvi isso. Resolvi que eu vou comer um pão com geleia. Aí o que vai acontecer? Aquela geleia necessariamente vai cair na tua roupa, vai pingar ali. Ah, se você tiver de camiseta branca, vai cair um pouquinho de suco de uva, de molho. Isso é sagrado, isso é a lei de Murphy. Isso é lei de Murphy. Mas se você pudesse criar uma lei, qual seria? Você tem uma semana para pensar, porque a gente não conseguiu entrar no tema aqui de tanto que rendeu o bate-papo sobre as tecnologias, sobre a inteligência artificial, sobre os algoritmos e sobre a representação do cavalo. É, impressionante, ocidental. Né? Impressionante. Eu fiquei me dando conta também de como a gente não vive sem algumas coisas e acabou que neste programa também eu até provoquei o Ronaldo. Ronaldo, quais presentes você gostaria de ganhar, né? São coisas do dia a dia, bem simples, mas bem simples mesmo, que a gente às vezes não para pensar, né? Por exemplo, o que da tecnologia eu não viveria mais sem? Entre aspas, né? Se fosse nos tirado tudo, a gente viveria sem, ponto. Mas que a gente sofreria, teria assim uma espécie, nossa, eu vou sofrer com esse detox, né? Vou ficar ali com um problema. Certamente para mim, micro-ondas, celular, nem falar, né? WhatsApp, essas coisas todas fazem parte já da vida da gente. Mas eu estava lembrando porque estive no final de semana, esse final de semana eu estive com algumas amigas. Nós fomos para uma formação juntas, Ronaldo. 2 amigas. E foi muito engraçado porque a gente acha que conhece as pessoas, a gente acha que se conhece. Mas em uma viagem, um momento assim mais que a gente passa mais, ou passa um perrengue, a gente vê quem é quem, como se comporta. E foi engraçado porque assim, nós fomos para uma loja, precisávamos comprar um chinelinho de pano. Ninguém levou, esfriou, a gente precisava. E a gente começou a ver, isso, aquilo. Descobri das minhas conhecidas de anos, muitos anos, que uma adora ganhar chinelo de pano. Para ela é uma coisa que ela gosta de ter novo. Ela gosta, eu nunca imaginei. Nunca daria para ela um chinelo de pano. E aí surgiu essa pergunta, o que você gosta de ganhar? Porque a gente presenteia algumas pessoas. E às vezes a gente dá o que elas não gostam de ganhar.
Por isso que eu perguntei, é bom a gente ter essa clareza, né? O que eu gosto de ganhar? O que você gosta de ganhar? Já parou para pensar nisso? Porque a gente não pensa, né, Ronaldo? São coisas assim que a gente Eu nunca também... parei para pensar. Não parou para pensar e também não falou para ninguém. Exatamente. Olha, se um dia for me dar um presente, não precisa dizer, perguntar, olha, vai me dar um presente, mas se forem me dar um presente, eu gostaria disso, daqui são coisas que eu gosto de ganhar, são coisas que me fazem falta, são coisas para as quais eu tenho um carinho. A gente imagina, né? A gente imagina. Mas E não tem certeza. eu sou alguém que gosto de presentear. Eu gosto de mesmo? escolher presente para as pessoas, assim. Aleatórios. Aleatórios, porque geralmente as pessoas não falam, Não né? falam, é disso Daí que a gente estava falando. E a gente acaba escolhendo mais no nosso gosto do que no gosto da pessoa. Ou na imaginação. O Ronaldo é uma pessoa Gosta mais... de X. É mais intelectual, vou dar livro, sabe? Aí, ok, mas que tipo de livro? Que tipo de livro? Que Exatamente. tipo de livro? É difícil, né? Difícil. Presentear é algo difícil. É verdade. Beverly, eu vou fazer um convite, posso? Pode. Aproveitar que são 5 para meio-dia. Hoje à noite eu estarei no Órbita Literária, na livraria do Arco da Velha, aqui em Caxias do Sul. Fica ali na rua Doutor Montauri, no centro, às 7h30 da noite, falando justamente sobre a minha pesquisa de mestrado, que são as representações do jornalismo e da pós-verdade no romance Número 0 de Humberto Eco. Então, se você gosta de literatura, se gosta de Humberto Eco, se gosta de discutir os caminhos e os descaminhos da comunicação neste nosso século, então, na livraria do Arco da Velha, 7h30 da noite. Vai estar friozinho? Sim, vai estar friozinho, mas tem aquele café quente, né? Que daí ajuda a espantar o frio. Começa às 19h. 19h30. 19h30. Bacana, é um espaço, é um oásis sempre. Eu sempre digo, quero ir e acaba que a vida vai atropelando a gente. Mas, como eu falei, são efervescências culturais, atividades. Semana passada teve uma série, foi bem legal ter ido. Às vezes é difícil a gente sair de casa, mas depois que sai, vai bem. Então, hoje tem o Órbita com o Ronaldo. Amanhã também na Câmara de Vereadores, a partir das 19h, tem um evento bem interessante, né? Que é promovido pela Associação Rio Grandense de Imprensa, numa parceria Caxias do Sul, Seccional Caxias, com a com a Matriz, que é Porto Alegre, e junto com o cartório eleitoral, né, o Tribunal Regional Eleitoral, para falar sobre fake news, combater, né, isso basicamente a gente acabou falando aqui, e o tema da campanha é seu direito duvidar, né, duvide, né, não está no nosso rol duvidar, mas a gente tem que aprender a duvidar também. Ronaldo, para fechar, tem um recadinho em áudio da Leia, posso rodar? Vamos lá. Vamos lá, Leinha, querida do meu coração. Pra mim, meus presentes, Olha. se quiserem me dar, pode ser pantufa, roupão e pijama. Olha aí, amo. Viu? Aprendemos uma coisa nova da Leia. Uma pantuffinha, assim, é uma coisa de boa dormir, no inverno, né? É coisa de ficar em casa, ela gosta de ganhar, né? Pantufa, pijama, roupão. Agora tá bem Adorei. convidativo com esse frio que fez semana passada. E não é uma coisa que a gente costuma dar pra... Eu nunca me lembro de ter dado uma pantufa ou um pijama pra alguém. Não me lembro, exceto comprado pra gente de casa, né? Acho que pantufa eu já dei, sim. Já deu? Já dei pantufa. Eu nunca dei. Olha, eu fiquei aprendendo duas coisas, então, esse final de semana pra uma amiga e pra Léa também. Ronaldo, pra fechar. Pra fechar, Beverly, hoje eu não tenho uma frase de impacto aqui para fechar, então eu quero agradecer a audiência, quem está nos acompanhando toda segunda-feira. Para mim é uma alegria enorme estar aqui conversando com a Beverly e com vocês. Além de conversar, eu aprendo muito, assim, de te ouvir, Beverly, desse diálogo que a gente tem, porque os temas que você propõe para cada segunda-feira, eles acabam me instigando a pesquisar assuntos que, por conta própria, talvez eu não pesquisaria. Então, acaba sendo uma motivação para pesquisar coisas diferentes, e isso é muito bom. E a recíproca é verdadeira. São tudo do senso comum, interessante isso, né? Coisa comum do dia a dia. Mas o senso comum nos ajuda a ter reflexões profundas. Também acho. Gostei. Ronaldo, obrigada. Boa semana pra você, Pra viu? ti também, uma boa semana. Gente, esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook. Também já tô levantando ele pro YouTube, tá?